Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais da TV Máquina Brasil. E hoje eu tenho a honra e a satisfação de receber para um bate-papo aqui o Alexandre de Paula, que é diretor técnico do grupo AR Sistemas. Primeiro, Alexandre, muito obrigado por atender ao pedido dessa entrevista. Joaquim, eu que agradeço, é sempre um prazer aqui estar com você, com o pessoal da Smáquina, essa instituição tão relevante para o sistema de HVAC no Brasil. Legal. Bom, o nosso tema de hoje é dutos de ar, né? E eu começaria perguntando para você o que são dutos de ar e para que eles servem. Joaquim, esse tema é muito bacana. Eu acho que assim, os dutos de ar são aqueles elementos dentro de uma instalação de ar-condicionado que servem para levar o ar de um lugar para outro. Seja ele, no caso do ar-condicionado, para a distribuição do ar, para o ar sair do equipamento e chegar na sala, seja ele para renovação de ar, que eu vou captar isso num local externo, vou levar até a casa de máquina para que esse ar seja renovado, ou até mesmo para uma simples exaustão aí de um sanitário, tal, se utiliza dutos de ar, né? Ou seja, o objetivo desses dutos é permitir que a gente conduza sempre o ar de um ponto ao outro, tá? Ou do ventilador, ou do ar-condicionado, tá? Até para frente, né? Ou seja, jogando o ar para o ambiente, tá? Ou seja, ele ar-condicionado ou ventilação, ou no sentido contrário, ou seja, extraindo o ar, né? Seja ele de um sanitário, seja ele de uma área industrial, mas é isso. E, normalmente, esses dutos têm alguns formatos, circulares, ovais, retangulares. Legal. E que materiais que eles são executados, Alexandre? A sua grande maioria, Joaquim, eles são ou de aço, tá? Galvanizado ou não, tá certo? Normalmente se usa aço galvanizado em instalações de ar-condicionado, ventilação, ou então aços não galvanizados, né, o que a gente chama corriqueiramente de chapa preta, para sistemas de exaustão de gordura, por exemplo, em restaurantes e tal. Mas tem outros materiais aí no mercado, tá certo? Esses dutos podem ser feitos aí em chapa de alumínio, pode ser feito em chapa de aço inox, pode ser feito em tecido, tá? E pode ser feito num elemento aí que se chama corriqueiramente de MPU, né? Que são painéis rígidos, né? São painéis de alumínio com poliuretano injetado no sanduíche desses dutos, dessas placas, tá certo? Legal. Agora, você falou da Smáquina, né, no começo e citou a importância dela. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Qual a importância da Smáquina na história dos sistemas de dutos de ar, Alexandre? Eu acho que é todo. A Smáquina é um divisor de águas na parte que se refere a dutos, né? A Smáquina é a referência mundial no desenvolvimento de normas e de procedimentos de testes de dutos, tá certo? O mundo todo utiliza as especificações da Smáquina para a parte de dutos, inclusive na NBR nossa, na norma brasileira nossa, tá? Cita a Smáquina como referência, né? Então, a Smáquina, sem dúvida nenhuma, é a grande biblioteca da parte de rede de dutos, né? A gente sempre vai se utilizar dela para qualquer dúvida ou para qualquer procedimento que a gente tenha, tá? Boa. Uma das coisas importantes que a gente leva em conta é a questão da estanqueidade, né? Não adianta eu fazer um sistema de dutos de ar-condicionado, né, passando esses dutos por entreforro, se ele tem lá muitos vazamentos,
Tá? Se ele tiver muitos vazamentos, a gente não vai ter uma eficiência energética desejável. E a Smáquina tem procedimentos de como fabricar, de como montar e de como testar esses dutos, para que a gente não tenha esses vazamentos. Ótimo. Bom, a gente falou desde o começo o que são dutos, de que materiais eles são feitos, dos formatos deles, mas onde a gente utiliza esses dutos? Ou seja, Joaquim, a gente utiliza em quase todas as instalações de ar-condicionado. Tá? Vou citar algumas aqui, podendo esquecer, por exemplo, em dutos de distribuição de ar-condicionado, tá? Tanto no insuflamento quanto no retorno. Certo? Outro local, que eu já falei um pouco atrás lá, a questão dos dutos de ar externo para a renovação do ar interior. Tá? Isso pode ser feito através de dutos. Eu vou buscar no exterior, junto a uma fachada, e levo até a casa de máquina do ar-condicionado com dutos. Tá? Eu posso usar ele para exaustões do que a gente chama de ar limpo, né? Que seriam sanitários, depósitos, o DML, né? Depósito de material de limpeza, em algumas fábricas, para tirar o calor excessivo de dentro da fábrica, que é a exaustão de ar limpo. Né? E também tem uma exaustão de ar sujo, por exemplo, em cozinhas industriais. Né? As coifas captam o ar com partículas de gordura que vão ser transportadas através de duto até o exterior, né? Ou até uma maneira de limpar esse duto, tá certo? Até lavadores de ar, tal. Outra utilização é ventilação de ambientes industriais. Né? A gente tem grandes galpões aí de fabricação que nem sempre vão poder contar com ar-condicionado, né? Ou, na maioria das vezes, não vão ter ar-condicionado, mas podem ter um sistema de ventilação, tá? Com grandes ventiladores, podendo ser filtrados ou não esse ar, e caminhar a distribuição desse ar ser feita por redes de dutos. Tá? Todo mundo lembra também de escadas de emergência. Né? As escadas de emergência sempre têm que ser pressurizadas, né? Porque a escada de emergência é uma rota de fuga e ela não pode ser invadida por fumaça. Né? Então, ela tem que ser pressurizada. E o que pressuriza isso são dutos. Tá? O ventilador empurra o ar através de uma rede de dutos que pressuriza as escadas no sentido vertical. Tá? Dentro desse conceito ainda um pouco de fumaça, tal, a gente tem a questão da extração de fumaça. Né? Existem hoje normativas do Corpo de Bombeiro, a IT-15, né? Que é uma instrução técnica número 15 do Corpo de Bombeiro, que especifica quando você deve utilizar extração de fumaça em ambientes, para poder garantir a rota de fuga dos ocupantes. Então, essa extração de fumaça ela se dá através de rede de dutos. Imagina o seguinte, por exemplo, piscinas indoor, tá certo? Ela tem um ar extremamente corrosivo, né, pelos produtos químicos, por tudo aquilo. Então, normalmente, as extrações, as exaustões desses ambientes, as renovações de ar desses ambientes de piscina, são feitas através de rede de dutos. Então, a rede de dutos está presente em um monte de coisa. Processos industriais, por exemplo, utilizam de redes de dutos para tirar gases inflamáveis, para potencializar a condição dos operários trabalharem nesses locais. Legal. Olha, todas essas colocações que você faz a respeito da instalação da rede de dutos me levantou uma questão. Que pontos importantes a gente deve considerar numa rede de dutos? Joaquim, uma das coisas que a gente tem que considerar é a maneira correta de dimensionar esses dutos, tá certo? O fluxo de ar tem que passar ao longo da rede de dutos sem grandes dificuldades. Tá? A passagem do ar
dentro dessa rede de dutos, ela causa uma perda de carga. Tá? Essa perda de carga vai ser maior ou menor em função do dimensionamento que a gente fizer da rede de dutos, ou seja, quanto mais correta, quanto mais dentro das normas a gente fizer esse trabalho de dimensionamento da rede de dutos, melhor vai ser a performance do nosso sistema. Tá? Quando eu começo a estrangular muito a rede de dutos, fazer dutos muito finos, essa velocidade interna do duto aumenta. A velocidade do duto aumenta a nossa perda de carga, aumenta a dificuldade do ar passar através dessa rede de dutos. Se eu tenho uma perda de carga muito elevada, vai me requerer muito do meu ventilador. Vai requerer mais potência do meu ventilador. Potência vai me requerer motores maiores de consumo energético maior. Então, a grande importância da rede de dutos que a gente tem que levar em consideração é o dimensionamento dentro das velocidades das perdas corretas. Certo? Não se deve fazer curvas sem veias, não se deve fazer reduções muito abruptas, não se deve estrangular os dutos em algumas regiões. E sempre quando você for calcular os teus ventiladores, os teus equipamentos de ar-condicionado, você tem que levar em consideração a perda de carga ao longo do duto e não pode esquecer que tem perdas de cargas em outros pontos da instalação, nos difusores, nos filtros. Então, isso tudo vai te dar um bom sistema. Se você tiver todos esses aspectos considerados, você vai ter um bom sistema. Legal. Para a gente encerrar, que recomendações você dá para uma boa instalação de rede de dutos? Eu acho que, assim, como a gente acabou de falar, a seleção e a instalação correta da rede de dutos é fundamental. Certo? A performance do sistema vai se dar com um bom projeto e, principalmente, com uma boa instalação. Certo? A Smáquina nos ensina como fazer isso. Certo? Se a gente seguir as recomendações da Smáquina, nós vamos estar sempre muito bem posicionados na eficiência energética do nosso sistema. Tá? É importante a gente observar as conexões, é importante a gente observar a sujidade do duto. Se o nosso duto está muito sujo por dentro, ao longo do tempo, vai aumentando a perda de carga. Então, uma manutenção dessa rede de dutos, ela tem que ser selecionada bem, ela tem que ser bem instalada, mas ela também tem que ser bem mantida. Ela não pode manter muita sujidade, senão ela começa a aumentar a perda de carga e mudar as características dos sistemas. Tá certo? Um ponto importantíssimo disso, acho que é a chave da coisa, é a estanqueidade do duto. Tá? Antigamente, a gente falava em redes de dutos que tinham perdas de até 30% para o entreforro. Tá? Isso era uma coisa até que um pouco normal. Por quê? Porque não se tinha as tecnologias de hoje, não se tinha franjas TDC, que são empregadas, que foram desenvolvidas pela própria Smáquina. Então, hoje, você tem perdas muito menores, muito menores. Tá? E existem maneiras de você testar isso antes de partir a instalação. Tá? Ao longo da montagem do duto, você tem como fazer testes de estanqueidade. Tá? A Smáquina tem tratado sobre esses testes. Tá? Em quais pressões devem ser testadas, porque para cada uso você tem uma pressão de teste. Tá? Para ar-condicionado, nós vamos testar 250, 500 pascais. Para outras aplicações, nós podemos chegar a ter testes de 1.000 a 2.000 pascais, chegando a 2.500 pascais. Então, assim, é importantíssimo a gente se basear no que a Smáquina tem colocado para a gente ao longo desses anos e para poder fazer uma instalação boa e eficiente. Maravilha. Alexandre, eu ficaria aqui mais um tempão batendo papo, porque sempre é um prazer conversar com você. Infelizmente, o nosso tempo é implacável. Se tiver algo que você queira acrescentar que eu não perguntei, fique à vontade.
Joaquim, eu gostaria de ressaltar a relevância da Smáquina. Eu acho que a Smáquina tem associados de ótima categoria. Ser um membro Smáquina é um dever constante com a qualidade. Tá? Eu acho que todos os instaladores estão todos muito bem preparados para qualquer sistema. Então, a minha consideração final é sempre assim: considere no seu projeto um associado Smáquina. Ele vai te dar muito boas indicações. Tá ótimo. Alexandre, obrigado pela entrevista. Até uma próxima. Obrigado, Joaquim. Um abraço. Alexandre de Paula, diretor técnico da AR Sistemas, falou com você.